Eu trouxe esse livro do Marco Pontes que se chama Autismo, o que fazer e o que evitar. É um guia rápido para professores do ensino fundamental. Estar em sala de aula, né, já é algo que te deixa em uma situação em que você tem que lidar com muitas variáveis, né? A gente sabe, né, e eu li isso, não sei a fonte, mas que às vezes um professor toma mais decisões em um dia do que alguém que trabalha com ações, por exemplo. Então a gente está ali lidando com muitas variáveis, né? Tentando oferecer o conteúdo, enquanto a gente gerencia conflito, a gente acolhe, a gente elogia, né? E às vezes, se você não tiver um preparo para essas questões, lidar com crianças que estão no transtorno do espectro do autismo, TEA, é algo que pode ser bem desafiador. Então esse livro da editora Vozes, ele oferece algumas estratégias e ele é muito didático, assim, do ponto de vista da aplicação. Então, há algumas coisas que esse livro nos mostra que são relativas à socialização, à capacidade que a criança que está no espectro tem de fazer amigos e socializar. Oferece ao professor algumas dicas de como ele pode incluir a criança, acolher esses interesses dela, que às vezes são muito restritos, fazer com que ela interaja mais, com que ela se desapegue às vezes de um objeto ao qual ela tem uma intensa necessidade de ficar com ele por uma questão relativa ao espectro, a se sentir segura com esse objeto, lidar com a mudança, né, que é uma coisa que às vezes a gente como professor vem fazendo alguma coisa na sala de aula, no planejamento, de repente a gente tem uma ideia e a gente tem vontade de executar aquela ideia. E como lidar com isso, né? Porque há muitas crianças que estão no espectro, elas não têm essa flexibilidade para a mudança. A mudança, ela assusta, ela choca, ela deixa a criança... E ele fala sobre duas coisas que são bem interessantes de saber, que é o processo de meltdown, em que a criança tem algum tipo de uma crise, né, de choro, ela pode ficar um pouco agressiva, e o shutdown, em que a criança paralisa e não consegue fazer outra coisa, quando é uma situação em que ela fica totalmente fora da sua zona de conforto e ela é afetada de várias maneiras nessa situação. Outro ponto também que o livro constrói é com relação às estereotipias, né? Os movimentos que a criança faz para se controlar. Pensando assim, no meu período de escola, a gente não tinha condição naquela época de acolher uma criança no espectro, porque esse tipo de estereotipia seria extremamente julgado e a capacidade que as crianças tinham de fazer bullying nessa época era muito grande. Então, hoje em dia, né, ainda bem, com livros como esse, com conscientização, com o debate público sobre o TEA, a gente consegue ter uma visão maior e perceber os momentos para isso. Então, a primeira coisa que ele fala no livro é que em momentos como esse, a gente não deve intervir do ponto de vista de fazê-la parar, fazer o que ela está fazendo. Aquele movimento é um movimento muito importante para ela porque ajuda ela a se regular emocionalmente. Então, ele dá algumas dicas de observação. Você está lá em sala, então você percebe que sempre que você faz uma atividade de produção de texto, essa criança começa a se movimentar assim. Ou sempre que você tem um momento mais de discussão, essa criança pede para sair e vai dar uma volta lá fora. Isso aí já é um próximo passo, em que ela aprendeu a desenvolver isso baseado muito no que ela foi construindo de repertório para lidar com as situações. Então, assim, recomendo demais esse livro. A gente está lidando cada vez mais, ainda bem, com a inclusão, com a capacidade de oferecer um suporte adequado para essas crianças, né, para elas se sentirem seguras, para a gente também educar a turma para receber essas crianças. Uma coisa que esse livro fala muito é isso, uma preocupação de saber usar a atenção dos colegas para cuidar desse movimento, né, desse movimento de trazer essa criança e dar a ela um repertório, instrumentos para que ela possa se desenvolver e florescer de diversas maneiras. Então, recomendo demais Autismo, de Marco Pontes, editora Vozes.